Olá, senhores. Pessoal, hoje nós vamos iniciar nossos estudos aí, Poder Legislativo ainda, tá? Direito Constitucional, tá? E hoje nós vamos trabalhar o tema comissões. É um tema muito importante, cai muito em prova de concurso, principalmente, tá? No que tange aí as comissões parlamentares de inquérito, tá ok? Então vamos iniciar aqui nossa aula, nosso encontro de hoje. E vamos iniciar aqui entendendo o que vem a ser uma comissão, tá? Então olha só, entende-se por comissão o órgão fracionário, tá? Do Poder Legislativo, que poderá integrar a Câmara dos Deputados, poderá integrar o Senado Federal ou ainda o Congresso Nacional, que analisa e discute questões relacionadas a uma área de competência, né, específica. Então, olha só, por que eu falo que a comissão ela é um órgão fracionário, tá? E ela pode estar integrando aí tanto a Câmara como o Senado ou o Congresso Nacional. Porque as comissões, senhores, ela nada mais é do que um grupo, né, de parlamentares. Então, dentro da Câmara dos Deputados, eu tenho várias comissões. E cada comissão dessa daqui, ela corresponde, né, ela é composta por um grupo de deputados. Dentro do Senado Federal, eu tenho a mesma coisa. Eu tenho várias comissões da Casa, né, Legislativa Específica, do Senado Federal, no exemplo, né? E também é composta por um grupo de senadores da República. E eu tenho as comissões, né, previstas no Congresso Nacional. Aí eu tenho várias comissõezinhas, vários grupos de parlamentares, tá? Aí aqui eu tenho tanto, como é Congresso Nacional, eu tenho tanto deputados federais compondo essas comissões, como também senadores da República. Então vamos lá. Comissões, então, eu vou enxergar como um grupo, né, de deputados na Câmara, um grupo de senadores no Senado e um grupo formado por deputados e senadores no Congresso Nacional, tá? Essas comissões, elas servem para analisar e discutir, tá, questões relacionadas à sua competência específica, a temas específicos. Então, por exemplo, eu tenho ali a Comissão de Constituição e Justiça, eu tenho a Comissão de Educação, eu tenho a Comissão da Segurança Pública, que é chamada de Comissão da Bala, né? Cada comissão ela tem uma área de atuação, uma área específica. E eu vou dividir esses parlamentares em grupos, tá? E vão compor essas comissões, tá ok? Então vamos lá. Essas comissões, senhores, elas se dividem em dois grupos aqui, tá? Eu tenho comissões permanentes e eu tenho comissões temporárias, tá? Professor, o que vem a ser as comissões permanentes, tá? As comissões permanentes, o nome já diz tudo, tá? São comissões que não têm um prazo de validade de atuação, tá? Elas são criadas pelo regimento interno da Casa, não é isso? Comissão da Câmara dos Deputados, o regimento da Câmara dos Deputados cria suas próprias comissões da Câmara. No Senado, o regimento interno do Senado cria as comissões do Senado. E eu tenho o regimento comum, que é aquele regimento interno do Congresso Nacional, que vai criar as comissões do Congresso Nacional, que vão ser compostas tanto por deputados como por senadores, tá ok? Então, eu tenho aqui as comissões permanentes e, por outro lado, eu tenho comissões temporárias, tá? O que são comissões temporárias? O nome já diz tudo também, tá? São aquelas que são criadas com uma finalidade específica que, uma vez alcançada essa finalidade para a qual ela foi criada, tá? Faz com que se perca a razão de sua existência, tá? Então essa comissão temporária, ela tem um prazo de validade. Após alcançar essa finalidade, né, essa comissão ela deixa de existir, ela não tem mais um motivo de existir, tá ok? Então assim, a título de exemplo, eu tenho como comissão permanente aqui a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E como exemplo de comissão temporária, eu tenho a mais importante de todas. Eu falo a mais importante não é em relação à hierarquia, tá? Porque não existe hierarquia entre elas, mas é a mais cobrada em prova de concurso, que é a famosa CPI, tá?
comissão parlamentar de inquérito, que a gente vai estudar bastante sobre essa espécie aqui de comissão temporária, tá? CPI, beleza? Vou te dar outro exemplo de comissão temporária. Quando nós tivemos Copa do Mundo no Brasil, foi criada uma comissão temporária para tratar de assuntos relativos à Copa do Mundo. Uma vez realizado esse evento no Brasil, não tem um porquê eu ter uma comissão para a Copa do Mundo, sendo que a Copa do Mundo já ocorreu. Então essa comissão ela foi extinta. Por isso que ela era classificada como uma comissão temporária, tá ok? Beleza. O que acontece, senhores? Como eu falei para vocês, as comissões, ela nada mais é do que um grupo formado por parlamentares. Então eu tenho aqui alguns parlamentares, né, que fazem parte dessa comissão específica. Agora vem cá, na formação das comissões, né, assim como ocorre na formação das mesas diretoras, cuidado, é necessário a observância acerca da proporcionalidade da representação partidária. O que significa, tá? Os partidos com maior representação na Casa Legislativa deverão ocupar mais vagas nas referidas comissões. Então, por exemplo, eu tenho aqui a Câmara dos Deputados e dentro da Câmara dos Deputados, senhores, eu tenho inúmeros parlamentares. Eu tenho 513 parlamentares, né? Deputados federais aqui no caso. O que acontece? Lógico que eu tenho alguns partidos que têm uma maior representação, outros partidos uma menor representação. Então, a título de exemplo, vamos imaginar aqui que o PMDB, ele tem aqui, por exemplo, 70 deputados federais dentro da Câmara dos Deputados. E, por outro lado, eu tenho aqui, a título de exemplo, o PSOL, que tem, por exemplo, 13 deputados federais. Quando eu for distribuir esses parlamentares aqui para as comissões, os partidos que têm maior representação, é óbvio, tá? É uma questão matemática. É óbvio que esses partidos eles vão ocupar mais vagas, né, dentro das comissões, tá? Até porque eles representam um número bem maior que outros partidos com menor representação. Tá ok? Por isso que fala que é necessário observar a proporcionalidade da representação partidária. Partido que tem mais parlamentares, né, maior representação na Casa Legislativa, por consequência, vai acabar ocupando mais vagas nas comissões. Tá ok? Olha lá, ó. Vamos lá para o texto da Constituição. Olha o que o artigo 58 ele fala pra gente. O Congresso Nacional e suas casas, por quê? Porque eu tenho comissão dentro do Congresso Nacional e eu tenho comissões nas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e também terão comissões temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas nos respectivos, né, no respectivo regimento ou no ato de que resulta sua criação. Na constituição das mesas e em cada comissão, olha lá, ó, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Então é exatamente o que eu falei. Comissão, eu tenho temporária, eu tenho comissão permanente, e na escolha, na formação dessas comissões, eu devo observar a proporcionalidade partidária. Aquele partido que tem mais representação ocupa mais vagas nas comissões, tá ok? Agora presta bem atenção. Professor, quais são as competências? Para que serve uma comissão, tá? Presta atenção nisso aqui, isso aqui cai muito em prova, tá? As comissões, em razão da matéria de sua competência, tá? Porque a comissão, ela tem uma matéria específica, competência específica, né, tá? Então eu tenho lá a comissão de educação, comissão de segurança pública, comissão de Constituição e Justiça. As comissões, levando em consideração a matéria de sua competência, cabe, olha as competências. A primeira aqui é uma das que mais cai em prova, tá? Primeira competência da comissão é discutir e votar. Quando eu falo de discussão e votação, eu falo de deliberação, tá? Compete à comissão deliberar, que é discutir e votar, projeto de lei
que, cuidado, dispensar na forma do regimento interno, tá? A competência do plenário. Vamos até aqui, vamos para a regra, tá? Vamos entender. Olha só, senhores. Quem regulamenta essa situação é o regimento interno da casa, mas funciona da seguinte forma. A Câmara dos Deputados, por exemplo, ela é composta por 513 deputados federais. E o que acontece, senhores? Você já imaginou se todo projeto de lei para ser aprovado dependesse, tá, da discussão e votação em plenário? Porque o plenário, ele é o quê? Ele é o órgão da Casa Legislativa onde eu tenho a reunião de todos os parlamentares. Então, se todos os projetos de lei fossem deliberados, fossem discutidos e votados em plenário, ou seja, na presença de todos os 513 deputados, os trabalhos legislativos ficariam paralisados, né? Porque isso aqui dá muito mais trabalho, requer uma logística muito mais complexa. Então, o que é permitido pela Constituição e regulamentado pelos regimentos internos? É possível que aquela comissão que é temática, né? Aquela comissão que tem uma matéria específica, ela, seguindo as regras do regimento interno da casa, ela, por si só, ela sozinha, ela venha a discutir e votar projetos de lei relacionados à sua matéria específica. Então não vou precisar, eu vou dispensar essa discussão e votação em plenário, tá? Eu vou ganhar tempo com isso. Então uma comissão ali que é formada, por exemplo, por 20 deputados federais, estou dando um exemplo aqui de uma comissão dentro da Câmara dos Deputados, tá? Mas isso aqui é a mesma logística para as comissões no Senado ou no Congresso Nacional. Essa comissão que é formada por 20 deputados federais, ela diretamente, ela já discute e vota aquele projeto de lei, tá? Que trata de uma matéria específica que é da alçada dessa respectiva comissão. Sem que para isso eu precise levar esse projeto de lei para discussão lá no plenário com 513 deputados, que vai gerar uma maior discussão e vai fazer com que o processo legislativo seja mais lento, tá ok? Agora toma cuidado. Professor, mas e aí? Eu tenho aqui 513 deputados federais. Vamos imaginar que a comissão ela é formada aqui por 20 deputados. Esses 20 deputados, eles discutem e votam acerca desse projeto de lei, que tem a matéria específica que é da alçada aqui dessa comissão. Só que, dos 20 deputados federais aqui, vamos colocar que os 20 votaram, né, pela aprovação desse projeto de lei. Só que tem um problema, professor. Quando eu fui analisar os outros parlamentares, tá? Os outros aí, quase 500, né? 400 e porrada aí parlamentares, eles não concordaram muito com essa aprovação. E aí, tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem sim, olha só. Compete à comissão discutir e votar projeto de lei que dispensa, conforme o regimento da casa, a competência do plenário. Isso aqui nós já vimos. Salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da casa. Opa, olha a exceção aqui. Pode acontecer o seguinte, ó, como eu falei para vocês. Se os outros parlamentares que não compõem a comissão não concordarem com essa discussão e votação realizada somente na comissão, basta que esses parlamentares façam um recurso que é como se fosse um abaixo-assinado, tá? Eles assinem um recurso e se eles conseguirem alcançar 1/10, tá, dos membros da casa, 1/10 dos 513 deputados assinarem esse recurso, esse projeto de lei ele não vai ser mais votado e discutido na comissão e ele vai ser submetido essa matéria vai ser submetida ao plenário. Ou seja, eu vou juntar todos os parlamentares e eles vão decidir em conjunto, tá ok? Então, cuidado, tá? É sim possível que um projeto seja discutido e votado na comissão, tá? É possível, conforme o regimento interno da casa. Agora, se os demais parlamentares não concordarem com isso, basta realizarem, assinarem ali o recurso, né? Alcançando
pelo menos 1/10 dos membros daquela casa, e com isso aquele projeto de lei deixa de ser discutido e votado na comissão e vai para plenário para ser discutido e votado por todos os membros da casa. Tranquilo até aqui? Então com isso você já vê a importância das comissões, tá? Já vê a importância das comissões. Além disso, também compete à comissão realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Então, por exemplo, eu tenho ali a Comissão de Segurança Pública, ela pode realizar, por exemplo, uma audiência pública, né, uma reunião com entidades da sociedade civil para discutir um tema relacionado a projetos de lei de sua alçada, projetos de lei que tenham relação com a matéria segurança pública. Também pode a comissão convocar, tá? Convocar não é convite, tá? Convocar tem uma natureza aqui de coercibilidade, tá? Convocar ministro de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Então, por exemplo, eu tenho ali a Comissão de Educação. A Comissão de Educação ela pode convocar o ministro de Educação para prestar informações, esclarecimentos acerca, tá, de algum tema relacionado ao tema educação. Ok? Também compete às comissões receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa, tá, contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas, tá? Então, por exemplo, eu quero apresentar uma petição, eu quero apresentar uma reclamação, uma queixa acerca da atuação de um determinado órgão, por exemplo, polícia militar de um determinado estado, né? Polícia militar, vou dar um exemplo aqui do estado do Rio de Janeiro, tá? Alegando aqui que a conduta da polícia militar está violando direitos humanos, prática reiterada de tortura e etc. Eu posso muito bem estar apresentando essa reclamação aqui na comissão respectiva, Comissão de Segurança Pública, a Comissão de Direitos Humanos e etc. Tá? É perfeitamente possível que qualquer pessoa consiga apresentar essas reclamações, petições para a comissão, tá ok? Além disso, compete também à comissão solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, tá? E por fim aqui, ó, apreciar. Comissão, ela tem competência para apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Tá? Então lá eu tenho, por exemplo, o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, tá? Que existe, tá ok? Eu posso muito bem submeter esse plano à análise, né, à apreciação, tá, da comissão, no caso aqui de Segurança Pública. Beleza? Tranquilo até aqui? Essas são as atribuições previstas aqui na Constituição Federal. Toma muito cuidado com a primeira, tá? A primeira aqui eu acho que é a que mais cai em prova. Então a comissão ela consegue sim discutir e votar, tá, projeto de lei, tá, ok? Sem a necessidade dessa análise ser realizada em plenário. Beleza. Agora presta atenção. A partir de agora nós vamos entrar no tema que sem dúvida é o que vai cair na sua prova. Quando cai em prova de concurso o tema comissões, de 10 questões, 8 trata de comissão parlamentar de inquérito, tá? Professor, eu já ouvi falar também de uma tal de CPMI. O que significa isso? CPMI é Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, tá? A diferença é a seguinte: a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, ela vai ser instaurada nas casas, tá? Ou na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Se a Comissão Parlamentar de Inquérito ela for instaurada no Congresso Nacional, aí quem vai compor ela não é só deputados, não é só senadores, né? Aqui eu vou ter a composição dessa comissão, tanto deputados federais como também senadores da República. Por isso que ela é chamada de CPMI.
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito é aquela instaurada no Congresso Nacional. Por que que ela é mista? Porque ela vai ter tanto deputados como senadores. Já a CPI, tá? Ela só é instaurada nas casas. Da Câmara dos Deputados, aí ela é composta exclusivamente por deputados federais, ou somente no Senado Federal, e ela será composta somente por senadores da República, tá? A diferença é só essa, tá ok? Todas as regras que eu vou te explicar a partir de agora, elas são aplicadas tanto para CPI como CPMI. Eu vou me referir a CPI, toda vez que eu falar de CPI, eu também estou falando de CPMI, tá ok? Beleza. Senhores, olha só. A CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, isso aqui é importante, você vai entender o porquê. A CPI, ela possui como finalidade, como objetivo, realizar a investigação, tá? De algum fato determinado de interesse público. Ao realizar tal incumbência, estará o Poder Legislativo exercendo sua função típica, tá? Qual seja função fiscalizatória. Cuidado, vamos para os detalhes, tá? Por que que eu chamo de comissão parlamentar de inquérito? O nome já diz tudo. Quando você tenta entender o conteúdo sem decorar, você não esquece ele. Olha só, por que que é uma comissão parlamentar? Para começar, parlamentar porque essa comissão ela é composta por parlamentares. Se eu tenho uma CPI na Câmara, ela é composta por deputados federais, que são parlamentares. Se eu tenho uma comissão no Senado Federal, eu tenho uma comissão formada por senadores da República, que são parlamentares. E se eu tenho uma CPMI no Congresso Nacional, ela é composta tanto por deputados federais como também por senadores da República, que são parlamentares. Então por isso que ela é chamada de comissão parlamentar. Quem compõe ela não são delegados de polícia, não são juízes do Ministério Público, não. São parlamentares, tá? Deputados federais, senadores da República. E por que que eu chamo comissão parlamentar de inquérito? Inquérito aqui faz remissão ao Código de Processo Penal, né? Ao direito processual penal. O inquérito ele não é utilizado pela Polícia Judiciária para investigar infrações penais? Então o que que acontece? Inquérito aqui é sinônimo de investigação. E toma muito cuidado com isso. CPI não é criada para julgar ninguém, tá? CPI não julga. CPI investiga um fato determinado, tá ok? Então, por isso que ela é chamada de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, tá ok? Beleza. Quando eu falo que a instauração de uma CPI dentro da Casa Legislativa ou do Congresso Nacional, com isso, o Poder Legislativo, ele estará exercendo a sua função típica. Vamos lá, o que é função típica? Nós explicamos lá nas primeiras aulas do nosso curso de Poder Legislativo. Função típica é a função principal, são as funções principais, tá? Do determinado poder. Porque olha só, nós não temos três poderes? Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Cada um desses poderes, eles foram criados para exercerem funções específicas, certo? Então, olha só, essas funções que eu vou te falar agora, eu chamo de funções típicas. Ou seja, o poder, ele tem como função principal realizar essas atividades. Então, por exemplo, o poder executivo, ele tem como função principal administrar. É isso? Tanto é que o chefe do Poder Executivo no âmbito da União, que é o presidente da República, a função dele é administrar, né, ser o chefe da administração pública federal. No âmbito dos estados, eu tenho o governador, que é o chefe da administração pública do estado. O município, prefeito, eu tenho como chefe do Poder Executivo, é o prefeito, que tem a função de administrar, né, realizar, ser o chefe da administração pública municipal. Então a função principal do Poder Executivo é administrar. Do Poder Legislativo, cuidado, Poder Legislativo, a função principal é legislar, mas não somente legislar. Legislar e também fiscalizar, tá? Fiscalizar aí a atuação do Poder Executivo. Cuidado, senhores. Tem aluno que acha que Poder Legislativo, a função principal é só criar leis, só legislar. Negativo. Legislar é uma das funções principais. Fiscalizar também é uma função
típica, é uma das funções principais do Poder Legislativo. Por isso que você tem que tomar cuidado quando você elege, quando você escolhe, né, o vereador do seu município, o deputado estadual no estado, o deputado federal, o senador da República no âmbito da União, porque compete a ele fiscalizar o Poder Executivo, tá? Se tá tendo roubalheira aí no teu município, tá? Parte dessa situação aqui, muitas vezes é a responsabilidade da omissão, né? Decorre da omissão dos vereadores do seu município, que deveriam estar fiscalizando o prefeito. Mas infelizmente a gente vive num país em que o prefeito chama os vereadores, né? Concede ali alguns carguinhos para os vereadores conseguirem colocar cargos comissionados, né? Colocar ali na administração pública o pessoal que trabalhou na campanha, e esse vereador fica na mão do prefeito e não fiscaliza nada, tá? Infelizmente essa é a realidade do nosso país. Mas eu quero que você saiba que fiscalizar é sim uma função típica. E aí tem o Poder Judiciário, que é exercer a função jurisdicional, aplicar a lei ao caso concreto. Esse tema aqui eu já falei nas primeiras aulas do nosso curso de Poder Legislativo. Depois você vai lá, se você não assistiu, tá? E assiste, tá? Mas o que eu quero que você entenda? Quando eu instauro uma CPI dentro da Casa Legislativa, né? Que é uma comissão parlamentar de inquérito que serve para investigar, essa Casa Legislativa, ou seja, o Poder Legislativo, ele está exercendo, ao investigar aqui, ele está exercendo função típica, não é função atípica. O que é função atípica? São as funções secundárias, tá? São funções atípicas, são aquelas funções que o poder não foi criado para isso, mas a própria Constituição ela atribui excepcionalmente, de forma secundária, essa atribuição para o poder. Vou te dar um exemplo. O Poder Executivo ele foi criado para administrar, mas ele também vai legislar e ele também vai exercer função jurisdicional, mas não de forma principal, de forma secundária, tá? Aqui a competência é muito mais restrita. Então, só me dá um exemplo. Poder Executivo legislando? Sim. Por exemplo, o chefe do Poder Executivo ele vai expedir decreto regulamentar, que a gente vai estudar, certo? Decreto regulamentar. O decreto regulamentar aqui ele serve para detalhar, né, para regulamentar uma lei, certo? Sem poder contrariá-la, porque ele está abaixo, no nível hierárquico abaixo da lei, tá? Mas mas ele está legislando, né? O chefe do Poder Executivo aqui está legislando. Não é sua função principal, é sua função secundária, ou seja, é função atípica, tá ok? E assim sucessivamente, tá? Como nós explicamos lá na aula introdutória lá do Poder Legislativo. Então a prova vai colocar para você que ao fiscalizar o Poder Legislativo através de uma CPI, né? O Poder Legislativo está exercendo função atípica. Errado, ele está exercendo função típica. Por quê? Porque fiscalizar é função principal, tá, do Poder Legislativo. E ele está fiscalizando através da realização de uma investigação por intermédio de uma CPI, tá ok? Toma cuidado com esse detalhezinho aí, beleza? Agora olha só, cuidado, já falei isso e vou repetir. CPI não possui função jurisdicional. CPI não possui função de julgar, tá? CPI é Comissão Parlamentar de Inquérito. A função dela é investigar, levantar elementos de autoria e materialidade. Autoria, ou seja, quem praticou, e materialidade, o que fez de errado, tá? É essa a função de uma CPI, investigar, tá ok? Pois suas funções se resumem no ato de investigar. Assim, a instauração de CPI não substitui a atuação do Poder Judiciário, do Ministério Público, tampouco da Polícia Judiciária, tá? Olha só que interessante. Quando eu instauro uma CPI, senhores, só apagar aqui. Quando eu instauro uma CPI, isso não impede a atuação do Poder Judiciário, isso não impede a atuação do Ministério Público, isso também não impede a atuação da Polícia Judiciária, que também serve para investigar, não é isso? Através do inquérito policial, que a gente vai estudar no nosso curso lá de processo penal, tá? Direito processual penal. Então, quando eu instaurar uma CPI, vou te dar um exemplo prático aqui, ó. Vamos imaginar que eu estou diante de uma situação
que configura crime. E observados os requisitos que já eu vou falar, foi instaurada uma CPI. Vamos dar um exemplo que foi na Câmara dos Deputados. Beleza. O fato dessa CPI ter sido instaurada na Câmara dos Deputados impossibilita a atuação do Poder Judiciário? Claro que não. Impossibilita a atuação do Ministério Público, ou o Ministério Público não pode denunciar se ele já tiver elementos, né, suficientes de autoria e materialidade, porque está instaurado uma CPI, tem que esperar. Negativo. E tampouco impossibilita a atuação da Polícia Judiciária, né, que é a polícia voltada para a investigação, Polícia Civil nos estados ou Polícia Federal no âmbito da União. Então, por exemplo, vamos imaginar que esse crime aqui é de competência da Polícia Federal. É perfeitamente possível que eu tenha um inquérito instaurado na Polícia Federal e concomitantemente, ao mesmo tempo, eu tenho a instauração de uma CPI. Uma coisa não exclui a outra, tá ok? Beleza? Tranquilo. Então vamos lá, vamos dar continuidade? Olha só, as comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Vamos lá. Aqui gera uma confusão no aluno. Uai, professor, peraí. Você falou para mim que CPI não exerce função jurisdicional. E aqui está falando que Comissão Parlamentar de Inquérito ela tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Aí eu te pergunto, autoridade judicial, ou seja, juízes, né, magistrados, eles têm poderes de investigação? E aí? É uma dúvida que bate, o aluno se confunde todo. E a banca aproveita para fazer o quê? O que a banca vai fazer com você? Ela vai colocar lá, ó, as comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades, ela vai colocar bem assim, ó, das autoridades policiais, ou seja, delegados de polícia. E a assertiva tá errada, tá? Na verdade, a CPI ela tem poderes de investigação, ela não vai julgar, ela vai investigar, ela tem poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, não briga com a letra da Constituição, tá? Quando cai em prova isso aqui, você não pode errar, tá? Não é autoridade policial. A CPI ela tem poderes próprios, tá? De investigação das autoridades judiciais. Eu sei que analisando aí o sistema acusatório, as autoridades judiciais elas não têm que investigar, né? Elas julgam. Eu tenho órgãos para investigar. Eu tenho a polícia, o Ministério Público, inclusive, pode investigar, tá? Mas as autoridades judiciais não teriam essa função investigatória. Mas para efeito de prova, toma cuidado, tá? Você não pode errar isso, tá? Ela tem poderes mesmo de investigação próprios, tá? Das autoridades judiciais. E lá na frente, quando eu for falar do que a CPI pode fazer, você vai entender isso aqui melhor. Então coloca um asterisco nisso aqui, primeiro peguinho de prova. Ele vai trocar a autoridade judicial por autoridade policial. Errado. É autoridade, a CPI tem poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, tá? Além de outros, tá? Previstos nos regimentos das casas, regimentos internos. Serão criadas, cuidado, pela Câmara dos Deputados, aí é uma CPI da Câmara, pelo Senado Federal, aí é uma CPI do Senado, em conjunto ou separadamente. Se for separadamente, é uma CPI da Câmara ou uma CPI do Senado. Se for em conjunto, Câmara e Senado, é uma CPI do Congresso Nacional. Aí, na verdade, não é uma CPI, é uma CPMI, tá ok? É isso que ele está querendo dizer aqui. Agora, cuidado, vem cá. Mediante requerimento de 1/3 de seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo, tá? Sendo suas conclusões dessa investigação, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova o Ministério Público a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Senhores, esse parágrafo terceiro aqui, ele é riquíssimo, tá? De conteúdo. Por quê? Em conteúdo, porque ele já começa a trazer pra gente os requisitos da CPI. E a gente vai trabalhar um por um, tá? Porque isso aqui é muito importante, tá ok? Mas vamos lá, olha só. Apesar de possuir
apesar de possuir poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, não serão todos os atos de competência da autoridade judicial, dos juízes, não serão todos os atos de competência dos juízes, tá? Que poderão ser realizados pela CPI. Por quê? Porque eu tenho alguns atos de autoridade judicial, de juízes, que eu chamo de cláusula de reserva de jurisdição. O que é isso aqui, professor? Cláusula de reserva de jurisdição. Eu vou entender como cláusula de reserva de jurisdição aqueles atos que somente podem ser praticados, somente podem ser realizados por autoridade judicial, por magistrado, seja um juiz em primeira instância, seja um desembargador nos tribunais, seja os ministros nos tribunais superiores. Existem atos que só juiz pode praticar, ninguém mais pode praticar. Vou te dar um exemplo, tá? Questão de autorização para interceptação telefônica. Você vai aprender comigo, tá? Para que eu realize uma interceptação telefônica, para que eu tenha acesso ao conteúdo, né, de uma conversa, tá? Isso aqui tem que ser autorizado por juiz. E só juiz pode autorizar interceptação telefônica. Se só juiz pode autorizar interceptação telefônica, essa autorização é uma cláusula de reserva de jurisdição. Então o que eu estou querendo te dizer? Apesar da CPI ela ter poderes próprios de investigação conferidos às autoridades judiciais, não são todos os atos das autoridades judiciais que poderão ser praticados por CPI. Alguns sim, outros não, e a gente vai trabalhar na nossa aula de hoje isso aí, o que pode e o que não pode ser realizado por uma CPI, tá ok? Por que que não são todos? Porque alguns atos só podem ser praticados por autoridade judicial, e CPI é composta por parlamentares, não é composta por juízes, entenderam? Tranquilo até aqui? Beleza. Então vamos lá. Vamos para o que mais cai em prova disparado, que são os requisitos constitucionais para criar uma CPI, tá? Vamos lá. Quais são os requisitos? Eu vou bater um por um deles aqui com vocês. Primeiro, eu tenho um quórum mínimo. Você vai ver que um único parlamentar ele não consegue instaurar uma CPI. Eu tenho que ter um quórum, uma quantidade mínima, tá, de parlamentares assinando aquele documento para que uma CPI seja instaurada. A gente já vai falar disso. Além disso, a CPI ela tem que investigar um fato determinado, ou seja, um fato específico. Se a CPI ela visa a investigação, eu só investigo algo específico, eu não tenho como investigar algo genérico, tá? A gente vai trabalhar isso já já. Matéria da investigação, esse fato determinado, esse tema, ele tem que ser uma matéria de interesse público. Se é interesse privado, não tem o porquê parlamentares perderem tempo com isso, tá ok? Então tem que ser uma matéria de interesse público. E a CPI, como eu falei, a CPI ela é uma comissão temporária. Se ela é uma comissão temporária, ela tem um prazo determinado de validade, não é isso? E aí a gente vai falar isso aqui nesse requisito prazo certo para o seu funcionamento, tá? A sua existência. Tranquilo até aqui? Agora nós vamos aprofundar cada um desses tópicos aqui, tá? Debatendo, mostrando jurisprudências, tá? Isso aqui despenca em prova. Beleza, vamos lá. Primeiro requisito, como nós vimos, quórum mínimo, tá? Quando eu falo em quórum mínimo, eu estou falando o quê? Do número mínimo de parlamentares. Ah, é o número mínimo de parlamentares que tem que ter na CPI? Não. É o número mínimo de parlamentares que estão requerendo, tá, a instauração dessa CPI. Olha o que fala a Constituição. Exige-se o requerimento, o pedido, de no mínimo, cuidado, 1/3 dos membros da Casa Legislativa. Então, se eu estou falando de uma CPI na Câmara dos Deputados, que é composta por 513 deputados, eu preciso ter no mínimo o requerimento, a assinatura de 1/3 desses membros aqui,
para que seja instaurada uma CPI, que corresponde ao número de 171, tá? Eu preciso ter a assinatura de no mínimo 171 deputados federais para que seja instaurada uma CPI na Câmara dos Deputados. No Senado, eu tenho 81 senadores. Se eu quero instaurar uma CPI no Senado Federal, que é composto por 81 senadores da República, eu preciso ter no mínimo a assinatura, o requerimento de 1/3 dos membros do Senado, que corresponde a 27 senadores da República. Então, senhores, olha que interessante. O único parlamentar, ele não consegue instaurar uma CPI. Por quê? Porque o primeiro requisito é o quórum mínimo. Eu preciso ter o requerimento de, no mínimo, 1/3 dos membros da casa. Agora vem com uma pergunta. E se essa CPI, ela for, na verdade, uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ou seja, aquela instaurada no Congresso Nacional, que é composto por deputados federais e senadores da República. Olha que interessante, tá? Tratando-se de CPMI, exige-se o requerimento de 1/3 de ambas as casas legislativas. Então eu vou ter que alcançar 1/3, requerimento de 1/3 no mínimo dos deputados federais e também 1/3 dos senadores da República. Por isso que você vê na prática que são poucas CPMIs instauradas, tá? O que é mais comum é ser instaurado CPI nas casas. Então, CPI na Câmara ou CPI no Senado. Porque aí eu só preciso do requerimento dos membros das respectivas casas. Se for instaurada a CPMI, eu preciso alcançar 1/3 da Câmara e do Senado. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então, olha só, vamos voltar aqui, né? E vamos ver o que tá, onde é que está previsto. Olha lá, as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, como eu já falei, além de outros previstos no regimento interno das casas, serão criadas pela Câmara, pelo Senado, ou conjunto ou separadamente, Congresso ou em cada casa. Aí aqui, ó, mediante, ó, o primeiro requisito, mediante requerimento de 1/3 de seus membros. Tá aqui. Beleza? Tranquilo. Vamos para o próximo requisito. Além do quórum, eu preciso que essa CPI ela seja instaurada para investigar um fato determinado. O que seria isso? Um fato específico. Porque, senhores, o Supremo Tribunal Federal ele entende que a CPI genérica, que é o contrário, né? O que é uma CPI genérica? É exatamente a contrariedade do fato determinado. É aquela CPI que ela é instaurada para investigar um fato indeterminado. Ou seja, senhores, é um fato que não tem, ele não possui foco de investigação, tá? É muito genérico. Então, olha só que interessante. O STF fala que CPI genérica é inconstitucional. Por quê? Porque a Constituição estabelece, olha aqui comigo, olha aqui, ó. Mediante requerimento de 1/3 de seus membros para a apuração de fato determinado. A Constituição está determinando que CPI só pode ser instaurada para investigar um fato específico. Então, quando eu crio uma CPI genérica, que é para investigar fatos genéricos, né, fatos indeterminados, sem foco de investigação, eu estou violando a Constituição. O STF entendeu que não pode ter CPI genérica. Isso é inconstitucional, tá ok? Então, olha só, deixa eu te dar um exemplo. Eu instauro uma CPI para falar de corrupção, para investigar corrupção no Brasil. Tá, mas vem cá, corrupção no Brasil em que prisma? Pô, tem corrupção em todo lugar, certo? Corrupção no futebol. Eu tenho corrupção, sei lá, na administração pública. Eu posso ter corrupção dentro de empresas privadas. Eu posso ter corrupção dentro do seio familiar. Então, assim, você conseguiu entender que corrupção no Brasil, como é que eu vou investigar isso? Isso não tem foco de investigação. Eu não tenho um fato específico para investigar. Corrupção no Brasil é muito genérico. Então, senhores, corrupção no Brasil seria uma hipótese de CPI genérica. Isso aqui é inconstitucional, isso aqui não pode existir. Por quê? Porque a CPI, ela
tem que investigar fato determinado, fato específico, fato claro, tá? Que aí sim eu consigo realizar uma investigação. Beleza? A CPI poderá ter como objeto de investigação mais de um fato, tá? Não tem problema, pode ser mais de um fato, desde que estes fatos sejam determinados, tá? Específicos, e eles sejam o quê? Ligados, tá ok? Então, às vezes acontece de uma CPI ser instaurada, por exemplo, para investigar, a título de exemplo, a compra de medicamentos com indícios de corrupção e também a distribuição de medicamentos de forma ilícita. Exemplo, estão passando medicamentos que são controlados, certo? Sem observar as regras, né, estabelecidas na legislação. Tá passando ali remédio adoidado pro povo, remédio controlado e tá liberando e com isso pegando dinheiro e etc. Eu tenho aqui, ó, dois fatos diferentes, mas eles estão ligados, tá? Eles estão ligados. Eles compram um medicamento superfaturado e vendem, né, para pessoas sem observar o procedimento legal, tá? Porque são remédios controlados. Então, é perfeitamente possível que a CPI ela tenha mais de um fato, desde que ela investigue mais de um fato, desde que esses fatos sejam interligados. Porque se não tem nada a ver uma coisa com a outra, instaure outra CPI, tá? Para aquele segundo fato, beleza? Tá. Aí olha só, mostrando para vocês, eu sempre vou voltando na letrinha aqui do parágrafo 3º para mostrar para vocês, olha lá, as comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das casas, serão criadas pela Câmara, pelo Senado, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço dos membros, isso aqui a gente já viu, para apuração de fato determinado. Vamos para o próximo requisito agora. Cuidado, tá? Não basta o fato ser determinado. Esse fato, essa matéria, esse objeto de investigação da CPI tem que tratar de matéria que seja de interesse público. Interesse público. Eu não posso ter uma CPI tratando de interesse privado, interesse particular, tá ok? Não posso. Exemplo, olha só, Fernando tem uma empresa, sei lá, sei, deixa eu ver, empresa de celular, pronto. Empresa de celular. Na minha empresa eu conserto celulares e vendo celulares usados e novos. Beleza. Um funcionário, eu não tenho contrato administrativo nenhum com o poder público, não recebo dinheiro público, não tenho isenção fiscal, não tenho nada, tá? Nenhum vínculo com a administração pública. E dentro da minha empresa eu descobri que tem um funcionário, há indícios de que um funcionário está abrindo o celular dos clientes e trocando as peças. Ele pega a peça novinha do celular do cliente e troca por uma peça de menor valor, tá? Causando prejuízo aqui para o cliente. Senhores, vem cá. Essa matéria aqui, eu tenho até um fato específico, um fato determinado. Mas essa matéria aqui, ela é de interesse público ou é de interesse particular, privado? É uma matéria de interesse privado. Isso aqui é algo que diz respeito a Fernando, que é o proprietário da empresa, e aos clientes, tá? E aos clientes. Então, cuidado. A CPI ela tem que estar preocupada com matéria de assunto, matéria de interesse público, tá? Interesse público. Agora, vem cá. Cuidado com o que eu vou te falar agora. É necessário que na instauração de CPI seja respeitado o âmbito de atuação de cada um dos entes federados, tá? Quando eu falo de entes federados, a gente vai estudar isso em direito administrativo, eu estou falando aqui, ó, da União, dos estados, eu falo também, aqui engloba, tá, o Distrito Federal, tá? E os municípios. O que acontece? Professor, mas a União está acima dos estados, do DF e dos municípios, não tá? Negativo. Quem te falou isso?
Não existe hierarquia entre entes federados, tá? A Constituição, ela estabelece atribuições para cada um. A União tem as suas atribuições e competências, os estados têm suas atribuições e competências, o Distrito Federal tem suas atribuições e competências e os municípios têm suas atribuições e competências. Não existe hierarquia entre entes federados, tá? Todos eles são pessoas jurídicas de direito público, tá ok? E tem autonomia, mas isso a gente vai trabalhar em direito administrativo. Como não há hierarquia, eu quero que você entenda o seguinte. Eu posso ter CPI nos estados? Ou seja, eu posso instaurar uma CPI dentro da Assembleia Legislativa? Eu posso instaurar a CPI na Câmara dos Vereadores, na Câmara Municipal? Posso ou não posso? Posso. Eu tenho CPI no município, tenho CPI nos estados, no DF e na União. Agora, cuidado, presta bem atenção. Presta bem atenção. Eu tenho que respeitar o âmbito de atuação de cada um dos entes. Por quê? Se o assunto, se o fato determinado, objeto da investigação, é um assunto de interesse nacional, aí quem deve instaurar a CPI é a União, ou seja, Poder Legislativo da União. Aí eu estou falando aqui de Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, que é o que a Constituição está falando. Agora, se aquele assunto ele é de interesse regional, ou seja, ele não é de interesse nacional, é só de uma determinada região, tá? É o interesse público? É, mas é o interesse público dos moradores, né, dos cidadãos daquela região específica. Aí, essa CPI ela deve ser instaurada no âmbito do Estado ou do Distrito Federal, tá ok? Aí eu vou ter uma CPI instaurada na Assembleia Legislativa ou na Câmara Legislativa, tá ok? Beleza? Então deixa eu te dar um exemplo. Eu tenho fato aqui de corrupção nos contratos realizados entre o governo do Rio de Janeiro, nada contra o Rio de Janeiro, tá? Pelo contrário, gosto muito. Um contrato administrativo realizado pelo governo do Rio de Janeiro com uma empresa concessionária de serviço público do estado do Rio de Janeiro, que ela atua lá no Rio de Janeiro. Senhores, eu tenho uma situação aqui que é de interesse regional, certo? É uma situação que envolve corrupção dentro do estado do Rio de Janeiro. Então é uma matéria de interesse público? Sim, corrupção sempre é de interesse público. Só que é de interesse regional. Então aqui eu não devo instaurar uma CPI na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, no âmbito da União. Eu tenho que instaurar essa CPI na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, tá ok? E às vezes o assunto ele é de interesse público, mas ele só atinge, né, ele é de interesse local. Quando eu falo de local, eu tô falando de município, tá? Então, por exemplo, contrato administrativo onde o prefeito prefeito foi constatado, há indícios que o prefeito está praticando aqui fraude em licitações dentro do município, foi feito 2 contratos com tal empresa, tal. Poxa, a corrupção está ocorrendo dentro do município aqui, então ele é de interesse local. Quem deve estar na CPI aqui é a Câmara Municipal daquele município específico, tá ok? Então, eu quero que você entenda isso aqui, ó. A CPI, ela tem requisitos para ser instaurada. A primeira a gente já viu, que é o quórum. Tem que ter no mínimo 1/3, né? 1/3 dos parlamentares, né, daquela respectiva casa, representando pela instauração, solicitando a instauração. Representação de 1/3 dos membros. Tá. Além disso, tem que ser para investigar fato determinado. Beleza. Além disso, esse fato determinado ele tem que estar relacionado a uma matéria de interesse público. Aí dentro dessa matéria de interesse público você tem que tomar cuidado que o interesse público ele pode ser nacional, regional ou local. Se for nacional, aí sim, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal. CPI tem que estar aqui dentro, tá? Porque é o poder legislativo da União. Já se o interesse público for exclusivamente regional, né, um determinado estado ou Distrito Federal,
aí eu instauro na Câmara Legislativa do DF ou na Assembleia Legislativa do respectivo estado. E se for local, aí eu estou falando de município. Aí deve ser instaurado, né, na Câmara Municipal. Beleza? Tranquilo? Então é esse aqui, ó. O interesse nacional pega o Brasil inteiro, regional pega regiões e o interesse local é aqueles pontos específicos relacionados aos municípios que estão dentro dos estados. Beleza? Tranquilo? Tá ótimo. Então vamos lá. Agora olha só que interessante, tá? É perfeitamente possível que o mesmo fato determinado seja objeto de uma CPI em mais de um âmbito de atuação. Olha que interessante isso. Ué, pessoal, como assim? É possível que uma CPI, de um fato determinado, na verdade, ele, ao mesmo tempo, ele seja de interesse público no âmbito nacional, como também de interesse público no âmbito regional, por exemplo. Quer um exemplo? 8 de janeiro. Os atos lá, não vou entrar no mérito político, tá? Mas os atos lá do dia 8 de janeiro, que ensejou ali a prisão de condenação de várias pessoas e etc. O que aconteceu ali? No âmbito, eu tenho um fato determinado, foi instaurada uma CPI para analisar isso aí, para verificar se houve participação de governantes, se o governador do DF estava envolvido no meio, estava sabendo daquilo ali, e etc, etc. A CPI, foi instaurada a CPI no âmbito do poder legislativo da União, tá? Foi instaurado lá, eu não lembro se foi no Congresso Nacional ou se foi na Câmara dos Deputados. Se eu não me engano, foi na Câmara dos Deputados, tá? Mas tanto faz. Foi instaurada uma CPI na Câmara dos Deputados para investigar esses atos aqui, do 8 de janeiro, para ver se tinha alguém por trás, coordenando todo o ato e etc. ou não. E também foi instaurada uma CPI, agora olha que interessante, no âmbito regional do Distrito Federal. Só que aí, por quê? No âmbito do Distrito Federal foi instaurada uma CPI na Câmara Legislativa para verificar se houve omissão, né? Se houve alguma irregularidade no que se refere aos órgãos de segurança pública do Distrito Federal. Polícia Militar, especificamente, do Distrito Federal. Então, na Câmara Legislativa, eles instauraram a CPI para verificar se a Polícia Militar do DF, o alto comando da Polícia Militar do DF, tinha conhecimento dessa manifestação, sabia o que ia acontecer, se omitiram de forma dolosa para deixar o pau quebrar, certo? E etc. Então você notou que eu tive aqui CPIs tanto no âmbito da União, lá na Câmara dos Deputados, né? Que aí é por questão de interesse nacional, para verificar se o 8 de janeiro existiam pessoas articulando tudo, líderes desse movimento, ou foi algo isolado. E também foi instaurado, em cima do mesmo fato, que foram as manifestações do 8 de janeiro, uma CPI no âmbito do Distrito Federal, na Câmara Legislativa. Porque aí eu quero saber exclusivamente sobre se os órgãos de segurança pública do DF, especificamente Polícia Militar, sabia do que ia acontecer, se foram omissos, se o alto comando foi conivente com o que aconteceu. Tá ok? Beleza? Nesse sentido, seguindo esse raciocínio aqui, toma cuidado. Não pode, isso aqui vocês entenderam, né? Vamos para o próximo tópico. Não pode uma comissão instituída no Senado Federal pretender investigar a matéria reservada à competência da Câmara dos Deputados, sendo válido o raciocínio inverso. Deixa eu te falar, isso aqui está no manual Direito Constitucional da professora Natália Masson, tá? Olha só que interessante isso aqui. Vem cá. Lembra quando nós estudamos a distribuição de competências? Nós vimos que nós temos competências privativas do Senado Federal, ou seja, são competências que é somente do Senado Federal, a Câmara não se mete. E eu tenho competências privativas da Câmara dos Deputados, ou seja, competências que é somente da Câmara. Olha só que interessante esse raciocínio. Deixa eu te dar um exemplo. Coloquei aqui para você. Compete privativamente ao Senado. Uma das competências privativas do Senado é autorizar operação externa
de natureza financeira, de interesse da União, dos estados, do DF, dos territórios e dos municípios. Ou seja, compete ao Senado autorizar operações externas de natureza financeira. Vamos dar um exemplo aqui. Autorizar o empréstimo internacional. A União quer pegar dinheiro, né? Pegar dinheiro de alguma organização internacional. Fazer um empréstimo internacional. Beleza. O Senado compete a ele autorizar isso. Isso é uma competência privativa do Senado. Aí olha só. Como isso é competência privativa do Senado, não pode ser instaurada uma CPI na Câmara dos Deputados com o objetivo de analisar, de investigar a presença ou não da autorização para as operações externas de natureza financeira realizada pelos estados e pelo DF, pois isso aqui é competência privativa do Senado. Então, por exemplo, vamos imaginar que um estado ele foi lá e pegou dinheiro, ele realizou uma operação, tá, externa, fora do país, de natureza financeira. Então, o estado de Goiás, por exemplo, pegou dinheiro com a organização internacional. Só que o estado não pediu autorização para o Senado Federal, e deveria, porque compete ao Senado autorizar essas operações, seja ela realizada pela União, Estado, DF, território ou município. O estado errou, deveria ter solicitado autorização do Senado. E aí o que acontece? Eu quero investigar se realmente o estado pegou esse dinheiro ou não. E aí? Eu, Câmara dos Deputados, vou instaurar isso. Negativo. A Câmara dos Deputados não tem que instaurar essa CPI. Por quê? Porque autorização, né, para a operação externa de natureza financeira realizada pela União, Estado, DF, município e territórios é de competência do Senado. Então, quem tem que instaurar a CPI nesse caso específico, por se tratar de competência privativa, é o Senado. Eu tenho que instaurar a CPI no âmbito do Senado. A Câmara não tem que se meter, tá? A Câmara não tem que instaurar a CPI para investigar um tema que é competência privativa da outra casa, do Senado. E assim, tá? Vice-versa, tá? O Senado não pode instaurar a CPI para investigar uma situação ali que é competência privativa da Câmara. Tá ok? Tranquilo até aqui? Beleza. O nosso próximo requisito aqui, tá? É a questão do prazo certo, tá? Eu vou paralisar esse bloco aqui, vou finalizar esse primeiro bloco sobre comissões e eu retorno com vocês já no nosso segundo bloco, dando continuidade nos requisitos constitucionais para a criação de uma CPI, tá? Pessoal, tá tranquilo o conteúdo, tá? Lembre-se que a única coisa que a gente pede aí para vocês é que se inscrevam no canal, curtam, né? Dá o joinha aí, curte o nosso encontro, o nosso material, que isso aqui é feito com muito amor, tá? Pra vocês, tá ok? Então, beleza?